No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o sol se pôs sobre a vida de Antônio Francisco Ribeiro, um homem que viveu 81 anos em uma pequena vila chamada Lagoa Dourada, no interior do estado de São Paulo. Ele nasceu na casa de sua avó, a primeira da rua, com o sol nas costas. Com o passar dos anos, a casa se expandiu e tornou-se um lar para toda a família Ribeiro. Antônio foi educado no coração do campo, onde aprendeu a valorizar a vida simples e a sólida caminhada. Ele cresceu rodeado de árvores, cachorros e o som do galo cantando ao amanhecer. Aos 16 anos, ele começou a trabalhar na fazenda de seu pai, aprendendo os segredos da terra e o cuidado pelo gado. Seu pai era um homem sábio e dedicado, que instruiu Antônio sobre os valores do trabalho duro e da respeito à natureza. Aos 25 anos, Antônio se casou com a amada Maria da Silva, uma mulher de coração grande e mãe carinhosa. Juntos, eles construíram uma casa e tiveram 4 filhos, todos os quais adoravam e cuidavam um do outro. O casal compartilhou seus sonhos e trabalhou duro para construir uma vida sólida em Lagoa Dourada. Em 1980, Antônio se aventurou em novas terras e fundou uma pequena empresa de viticultura. Ele dedicou suas horas, dias e anos à produção de vinho de alta qualidade, transformando a região em um verdadeiro paraíso dos vinhos. Seu trabalho rendeu-lhe diversos prêmios e reconhecimentos ao longo dos anos, incluindo a Medalha de Ouro do Ministério da Agricultura em 1995. Antônio era um homem honesto e de integridade. Ele sempre prestou atenção às necessidades de seus filhos e netos, ensinando-lhes a importância do trabalho duro, da educação e da solidariedade. Ele era conhecido como o pai da vila e era respeitado por toda a comunidade. Seu sonho era de deixar o mundo um pouco melhor para gerações futuras. Trágica foi a perda de sua esposa Maria em 2008, vítima de um infarto fulminante. A luta contra a doença e a tristeza marcaram os anos seguintes da vida de Antônio, mas ele nunca desistiu de sonhar e continuou a construir seu legado. Antônio faleceu ao redor das 7 horas da manhã em sua cama, rodeado por seus filhos e netos. A casa ressoou com o silencioso cantar dos pássaros que voam pelo jardim, enquanto a chama do sol derrubava através da janela. Ele será lembrado como um verdadeiro guardião da terra e da vida rural, uma figura inspiradora para aqueles que procuram pelas raízes da vida, em busca de um lugar onde o amor, a família e a natureza se encontram. Antônio Francisco Ribeiro foi um homem extraordinário que deixou um legado indelével na história de Lagoa Dourada. Seu espírito viverá para sempre entre as vinhas e árvores da sua terra amada, como uma luz inesquecível que guiará as gerações futuras. Ela foi a luar ontem. Maria do Carmo de Souza, nascida no pequeno povoado de Vale Verde, em Minas Gerais, em 1952, era mãe, professora e artistia, e sua vida foi dedicada ao ensino e às artes. Filha de um fazendeiro e uma dona de casa, ela cresceu entre os campos e as serras mineiras, e desde cedo aprendeu a valorizar o trabalho e a educação. Aos 15 anos, mudou-se para Belo Horizonte e ingressou em um curso de ensino fundamental, onde se destacou por sua inteligência e amor às crianças. No entanto, seu sonho de ser professora foi adiado quando, em 1972, casou-se e teve seu primeiro filho. Durante 20 anos, dedicou-se à família, ensinando aos seus filhos o valor da educação e do respeito ao ambiente. Em 1992, Maria retomou sua carreira acadêmica e formou-se em pedagogia em Belo Horizonte. Em seguida, dedicou-se às artes cênicas como atriz, fundando uma escola de teatro comunitário que ajudou muitos jovens a descobrir o seu talento e a expressão artística. Maria foi lembrada como uma mulher generosa, dedicada e amorosa. Com um sorriso contagioso, ela sempre encontrava o tempo para ouvir os problemas dos seus alunos,
colegas e familiares, e sempre oferecia seu apoio sem questionamentos. Seu trabalho na escola foi reconhecido em 2018, quando recebeu o Prêmio Jabuti de Educação pela sua dedicação às artes cênicas. Em seu pequeno estúdio no bairro de Santa Esperança, Maria ensinava crianças e adultos a expressarem-se através do teatro. Com uma voz suave, ela incentivava seus alunos a serem autênticos e a acreditar em si mesmos. Seu estúdio era um lugar mágico, cheio de luz e paixão, onde os sonhos eram possíveis. Maria também foi reconhecida como uma mulher culta e amante das letras. Em seus dias livres, gostava de ficar na biblioteca leitando romances clássicos brasileiros, como Dom Casmurro e os Siete Galeões. E suas noites eram enfeitadas por candeeiros e páginas amareladas de revistas antigas que mantinham sua mente em constante movimento. Em 2015, Maria sofreu um golpe. Perdeu a visão em um acidente de carro que também custou a vida de seu filho mais novo. Apesar disso, ela nunca se rendeu e continuou a ensinar seus alunos com o mesmo entusiasmo e dedicação que sempre tinha demonstrado. Maria do Carmo de Souza foi um exemplo para todos, uma mulher forte e resiliente que lutou por sua família, pelas crianças e pelo ensino. Seu legado vive em cada aluno que passou pela sua presença e nas mãos de todas as pessoas que tiveram o privilégio de se conhecê-la. Ela foi a luz do mundo para tantas pessoas, e agora que ela foi ao luar, ficaremos sempre esperando pela sua brilhante volta. Ela será lembrada pelos aromas das coisas, o cheiro do café na manhã, as flores em seu quintal, as ervas secas na prateleira da cozinha e o giz do encaixe de suas aulas. E sempre, sempre pelo sorriso que iluminava sua vida e a vida dos outros. Alexandre Nero, o ator que se tornou uma lenda viva no meio artístico brasileiro, nasceu numa tarde ensolarada de São Paulo, em plena década de 1960, onde o calor carioca é a paixão dos seus mães. Uma mulher desbravadora do campo mineiro e um pintor boêmio paulista se entrecruzaram para gerar um ser único, cuja vida seria marcada por uma inata capacidade de transformação. A infância dele foi composta por canções e filmes mudo, que se deslizavam nos seus olhos como o calor do sol nas ruas da capital paulista. As lentidões das celuloides eram um testemunho vivo do mundo que viviam os seus avós, aqueles tempos de sonho e de magia. E foi dessa magia que ele bebeu para se alimentar de vida, criando dentro de si uma espécie de fogo vivo que acendeu suas veias e corou suas artérias. Na adolescência, Alexandre perdeu-se em um universo de rock and roll e música brasileira, onde as guitarras silenciosas e os vocais aflitos eram o canto dos seus sonhos, e onde ele encontrou consolo e paz nas vertigens da vida. As notas do violão foram seus confidantes mais fiéis, seus segredos mais íntimos revelados apenas para as cordas mens de uma guitarra. Aos 20 anos, ele mudou-se para a cidade do futebol e da samba, Rio de Janeiro, onde seu talento foi despertado pela lindez do mar e pelo canto dos pássaros no Parque Lage. Não demorou muito, e logo ele se tornou um rosto conhecido nas ruas cariocas, sua versatilidade e sensibilidade captando o olhar da mídia e dos críticos. A carreira de Alexandre foi marcada por uma série de papéis que revelaram a sua capacidade de se transformar em cada personagem, como se ela fosse um reflexo dele mesmo. Seu trabalho no cinema e na televisão mostra uma constante busca pela autenticidade, procurando sempre o verdadeiro sentido da vida e levantando questões profundas sobre a natureza humana em suas obras. Mas é nas suas composições que Alexandre realmente se destaca, sua voz cheia de emoção e profundidade, cantando histórias de amor e perda, de esperança e tristeza. Seu talento como compositor é um presente do céu para todos nós, uma luz que brilha no meio da sua arte, mostrando-nos que a vida é mais do que apenas uma série de papéis e personagens, é a música da alma. Alexandre Nero é, então, um símbolo da criatividade brasileira, um homem capaz de transformar-se em tudo, um ator e cantor que vive e inspira através do amor pela arte e pela vida. Seu nome é lembrança de uma era de magia e sonhos, que vive em cada nota de sua guitarra, em cada olhar para a câmera, em cada palavra cantada em seu estúdio. No coração do Paraná, onde o verde da mata se fundia com o azul do céu, nasceu um menino encantador. Alexandre Nero surgiu em uma tarde de sol nosso, em um domingo em que a vida parecia parar para celebrar sua chegada. A casa resumida, as risadas da família e o canto das aves foram testemunhas desta jornada iniciática.
A família Nero era simples e afetuosa, um abrigo seguro onde a música desfilava ao som do tempo. As tardes eram enfeitadas por notas místicas que ia levantando o violão, enquanto a luz do crepúsculo dançava nas paredes da sala de estudo. A melodia se transformava em uma espécie de fita muda, contando histórias emocionantes e mágicas. Eram momentos de êxtase coletivo, onde a família se conectava através do som, transformando o cotidiano em um ritmo especial. Ele cresceu neste ambiente vibrante, absorvendo as notas e sons que o rodeavam. A infância de Alexandre foi marcada por brincadeiras na rua, festas escolares e serões familiares em que a música era o alicerce. Naqueles dias, ele despertou seu primeiro amor pela arte, a música. Sua aptidão para o canto surpreendeu todos. Eles perceberam que não estavam diante de um menino, mas sim de um cantor, cuja voz tinha uma qualidade incomum, um timbre mágico que atraiu as pessoas. Ainda pequeno, Alexandre revelou sua sensibilidade artística e grande facilidade para se expressar diante das pessoas. Seus olhos eram vidros coloridos em que refilavam a magia da vida. Era um menino carismático, cheio de energia e vitalidade. Com ele no palco, as festas eram mais vibrantes, as pessoas mais felizes. A música era o seu mundo, e ele a explorou com ciência e coragem. Nascido em Curitiba, Alexandre Nero se tornaria uma referência na música brasileira, um símbolo da emoção e do carisma. O Paraná, sua terra natal, teria dado à humanidade um artista que mudou muitas vidas, deixando para sempre a marca da sua voz e da sua arte. E hoje, quando ouvimos as notas sussurradas do vento em Curitiba, parece que ele está cantando ao lado de nós, contando novas histórias através da música. Alexandre Nero, naquela época um jovem ardente com grandes sonhos, perambulava pelas ruas da cidade em busca de conhecimento e experiências que o ajudassem a desenhar suas próprias alas. A vida, então, parecia uma espécie de palco ilimitado, onde ele pisotava os talos da juventude enquanto se afastava dos segredos das sombras e abraçava o calor do sol nascente. Ele se aventurava através dos arruamentos de sua cidade, passando pelos sambaques que desabavam os ritmos africanos para as caligrafias brasileiras, ouvindo os gritos das mulheres em suas cantigas e os golpes das percussões. A música era o sangue que corria nas veias de Alexandre, e cada batida era como um pulso que impeliu a seguir adiante, caminhando rumo às vertentes do teatro e da música. As oficinas de teatro eram seu refúgio, onde ele aprendia a se mover em círculos de sombra e luz, a se transformar em personagens diversas, a aprender a dança do espectro e a andar sobre as nuvens que surgiam nas estrelas. E as músicas eram seus berços, onde ele bebia das notas que cairiam da flauta do espírito e dos sons que pousavam na terra como chuva em primavera. Mas a vida não é um palco iluminado por luzes brilhantes eternamente. Existem tempestades, sombrias noites e ventos amargos. Alexandre enfrentou dificuldades financeiras que o levaram à beira do abismo, onde o silêncio parecia mais doce que a música e a escuridão mais confortável que a luz. Mas ele sabia que precisava seguir adiante, precisava se manter afastado da tempestade, como um gafanhoto que anda sobre as águas sem deixar-se abalar por ondas e correntes. A falta de apoio institucional parecia uma montanha imensa a caminho de seu sonho, mas os professores e amigos que o cercavam eram seus guias, escondidos nas sombras, iluminando o caminho com as chamas da paixão e do entendimento. Eles acreditavam em ele mais do que ele mesmo acreditava em si mesmo, e sua fé era como um torrão que aquecia seu coração, proporcionando calor e luz para que pudesse continuar a caminhar. As primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram fundamentais para a construção de sua identidade artística. Foi lá que ele aprendeu a se expressar com liberdade, a dançar com a alma e cantar com a voz do coração. E foi nessas ocasiões amadoras que descobriu a força da colaboração e da diversidade, que aprendeu a construir muros de sons, palco de sombras e cenários de luzes. E assim, Alexandre Nero continuou sua jornada, enquanto o sol se pendurava em horizontes distantes e as estrelas dançavam ao ritmo da música que ele cantava para o universo. Ele era um guerreiro que andava em busca de suas alas, em uma terra feita de teatro, música e sonhos. E embora a jornada fosse longa e cheia de desafios, ele sabia que a própria jornada era o seu maior triunfo, pois cada passo era um salto para alcançar sua liberdade. Alexandre Nero, nome que resplandece no firmamento artístico brasileiro, é uma constelação formada por talentos e paixões que deslumbraram o céu da cultura nacional.
A sua maturidade artística. Aquilo que em *start user alcançar a maturidade artística. Alexandre Nero conquistou projeção nacional com papéis de grande impacto em novelas como Império e Salve Jorge, sendo aclamado pela crítica e pelo público. Sua habilidade em interpretar personagens complexos e contraditórios lhe rendeu prêmio e consolidou sua popularidade. Paralelamente, ele seguiu com sua carreira musical, lançando álbuns que combinam poesia, ritmo e uma identidade própria. Esse duplo talento fez dele um dos artistas mais completos de sua geração, com reconhecimento em diferentes áreas da cultura. Esta é a história de um homem que se abriu ao mundo, permitindo-lhe ser marcado por todas as cores e sombras do existencialismo brasileiro. Ele, como uma flor no meio da mata, soube encontrar luz e espelhar o reflexo de tantas almas perdidas e achadas. A sua interpretação artística é tão vibrante quanto o caos urbano de sua cidade natal, São Paulo. E a sua música, uma poesia que surge da boca do vento, balançando-se nas folhas das árvores e na luz dos telhados. O mundo inteiro assistiu como Alexandre Nero cresceu no palco, transformando-se em um verdadeiro cavaleiro do amor, que conquistou o coração de milhões com seu talento inconfundível. Sua presença é tão potente quanto a força da chuva no verão brasileiro, cheia de luz e intensidade. O seu olhar é um mar de emoções que nunca para de se mover, sempre buscando o horizonte da verdade e do amor. A música de Alexandre Nero é a dança das águas do Amazonas, a melodia do vento no Pantanal e o ritmo do samba no Rio de Janeiro. Seu talento transpõe as fronteiras do palco, voa sobre os gramados da Copa, se esgueira nas ruas de Salvador e balança na Mangueira do Recife. Sua música é o coração batendo na bateria do Brasil, uma mistura de samba, bossa nova, MPB e rap, que reflete a riqueza cultural desse país. Ao longo de sua carreira, Alexandre Nero sempre se manteve fiel à sua identidade e às suas raízes brasileiras. E é justamente esse fato que o torna um artista tão especial, um verdadeiro gênio da nossa terra. Seu talento não é apenas uma habilidade, mas sim uma missão, uma promessa de amor e esperança para todo o Brasil e além. E por isso, sua obra se tornou um testemunho vivo do espírito brasileiro, uma celebração da vida, da coragem e do amor. E ele continua a voar, como um pássaro que deslanchou-se das cadeiras do ninho, em busca de novos horizontes e novos sonhos. Sua carreira é uma história de triunfos e desafios, um percurso lindo e difícil que leva ele a explorar sempre mais profundamente o universo interior, onde os sentimentos são mares sem fim e as emoções são correntes elétricas que atravessam o coração. E assim, Alexandre Nero continua a fazer história no Brasil, conquistando mais e mais corações com cada passo que dá na vida, com cada música que canta, com cada personagem vivido em suas obras artísticas. Ele é uma luz que brilha no firmamento da nossa cultura, uma estrela que nunca